Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ela Investe. E hoje eu tenho um prazer de receber aqui um querido amigo. Fazia muito tempo que eu não o via, mas a gente vai falar aqui de tecnologia, de pessoas, de podcast, porque ele também é podcaster, que é o meu querido Celso Sbenner. Oi, Claudinha, que prazer estar com você. A gente não se vê há muito tempo e eu estou muito feliz. Faz muitos anos, não vem ao caso, e você continua a mesma simpatia, mesmo tudo. Uma honra estar com você aqui. Eu que agradeço. Maravilhoso você aqui, porque o Celso Sberner é especialista em tecnologia. Ele é sócio da Multiconsulting, que ele vai explicar para a gente. E também ele é podcaster. Tem mais ou menos alguns meses que ele também se aventurou nisso e está no Sucesso à Brasileira, que é maravilhoso. Eu já assisti, recomendo. Ele vai falar também. Mas, Sberner, vamos fazer o seguinte, olha, somos amigos, faz tempo que a gente não se vê, temos muitos assuntos, mas eu quero que você fale um pouco da tua jornada, até para quem quiser te conhecer melhor, né? Vai lá. Muito bem, Claudinha, obrigado. Bom, eu trabalho há 37 anos. Eu brinco que eu estou naquela fase agora, Cláudia, que eu falo mais de 30 anos. Eu tenho uma carreira de mais de 30 anos, mas são ótimo. 37. Uhum. Eu tive o privilégio, né? Eu tenho uma mãe professora, né? Então eu sempre tive o privilégio de estudar, de ter estudado bastante. Acho que isso foi uma boa base, né? Uhum. Então eu sempre fui obrigado no começo, depois comecei a gostar, a estudar muito. E ali nesse estudo, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar trainee muito novo. Com 18 anos eu era um trainee de auditoria da Pricewaterhouse ali, né? Então, eu recomendo essas empresas de consultoria, auditoria, para quem tiver, recomendo sempre para os meus filhos. Assim, é uma escola. Né, essas grandes consultorias como o Price, a UI, a KPMG, a Deloitte, a Accenture e por aí vai, né? São grandes escolas. Muitos aprendizados, né? Você aprende ali o que muito. Você começa a entender o mercado, você começa a visitar empresas, você começa a estudar processos, você entende. Como auditor, como consultor, você começa a entender. Então, eu tive o privilégio de trabalhar lá na Price por uma longa data, foram 8 anos, aprendi tudo, né? Aprendi desde dar um nó na gravata, que eu não sabia. Falou, tem que usar gravata. Falei, é verdade. Você não passava no elevador ali se não tivesse impecável, né? Impecável. Eu falei assim, pai, você trainee, me ensina como é que dá nó na gravata. Foi assim o começo, né? Então, aprendi nó na gravata. Uma grande escola, né? Isso lá no século passado, literalmente. E aí depois eu continuei pegando gosto por essa história, comecei a ter o primeiro contato com tecnologia, fui trabalhar numa empresa de RP, uma empresa chamada BAN, que é uma empresa de RP holandesa, que é uma escola, e muitas pessoas da Price foram naquele momento, que eram os primeiros softwares de gestão integrados, né? Então ali a gente começou a aprender muita coisa nesse software de gestão, foi uma época muito bacana também, de poder ajudar empresas a começar a usar a tecnologia. Ali fui me apaixonando por essa história, né? Bacana. Me aventurei como empreendedor também, depois tendo uma empresa, fazendo consultoria para essas empresas, uma empresa chamada UniOne por um bom tempo. Aí você aprende que ser empreendedor é outro mundo, né? Você tira um pouco o seu chão e de repente você está ali sozinho e com sócios, com pessoas, mas fala assim, os desafios são outros. E depois a gente pode falar também de empreendedorismo, que eu gosto, tenho essa veia. Isso vem do meu pai, que foi sempre história de um cara muito comercial e vendedor. Aí teve uma passagem, quando eu comecei já a te conhecer. Né? Porque na Price nós não nos cruzamos. Eu acho que quando eu entrei na PwC, acho que você já tinha saído. Eu acho que nós sim. Nós nos cruzamos na IBM, né? Porque aí depois, para quem trabalhar com tecnologia, você vai conhecer a grande Tinha empresa. Que ter IBM, né? Você vai aprender a ser um IBM, somos IBMers, né? Você que é uma das maiores, se não a maior organização de tecnologia do mundo, né, Claudinha? E ali foi bacana também. Foi onde eu tive que voltar a estudar muito, né? Porque você tá na IBM, você você tem a estrutura, né? Mas ali você leva a responsabilidade, né? E aí foi um ponto muito bacana da carreira que eu falei assim, caramba, eu tenho que voltar a estudar, senão eu tô perdido. Né? E foram bons 7 anos de IBM, né? Onde eu conheci você. Intensos, né? Intensos, né? Intensos. Intensos. Tensos e intensos, duros
mas sensacionais. Eu olho e falo assim, pô, teve... Mas aprendeu bastante. Isso Mais dá, né? ainda, né? Aprendeu mais ainda, isso acho né? acho que para mim e para você, isso dá um punch no nosso currículo, não dá, Sim, Cláudia? mas eu Você acho que para você como sócio da IBM, a cobrança era muito maior. Ah, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, Quando você é empreendedor, eu lembro que você pensa muito na sua empresa, sim, você está trabalhando com tecnologia, mas você está cuidando do dia a dia ali, né? sim, Você tem sim. que. O empreendedor tem que olhar caixa, ele tem que olhar funcionários, pessoas. Na IBM eu não tinha que olhar isso, mas eu era o sócio da IBM e tinha uma responsabilidade. E as cadências? Pois é. A responsabilidade interna e externa, porque o claro, mercado chama lá você sim. e tá assim, tá bom, o Celso, eu sei da IBM, né? Então, o que a IBM acha sobre o futuro da tecnologia na América Latina? Fale, né? Porque ali você tem que ter essa responsabilidade. Então, foi muito legal essa época de IBM. Eu comecei a trabalhar com Oracle ali, com essas tecnologias também, um software mais tradicional. Grandes projetos e grandes que você projetos, liderou bacana. Ali, né? Fui para a Oracle depois, o próprio pessoal da Oracle. Eu brinco que na IBM você aprende a trabalhar com serviços, Cláudio. Na Oracle você aprende a vender. A Oracle ela sabe como espalhar a tecnologia, ela sabe como fazer a tecnologia ser utilizada, ela sabe como atender os clientes de aquela forma e fazer bons negócios. Então você aprende a vender na Oracle. Então eu tive esse privilégio de vários anos lá. Saindo da Oracle, voltei para o mundo que eu me sinto mais confortável, talvez, com o mundo de consultoria. Fui para UI. Só que a gente fica na veia, né? Na veia, então então tive esse privilégio de ser sócio da Ernst Young, que agora se fala UI, não fala mais Ernst Young, bacana. Grande, né? Tô falando que tô me estendendo, vou tentar ser mais rápido, só vou ficar falando muito aqui. E hoje eu tô na Multi, saí depois da pandemia. A Multi é uma empresa de consultoria que eu brinco. Eu tô num momento muito feliz, Cláudio. Que maravilha. Porque eu faço muito de que todas essas empresas de consultoria e tecnologia fazem, né? Mas com muita autonomia, da forma que eu entendo, com muito foco nos clientes, independente do tamanho dos clientes. Então, acredito. Eu faço isso muito tranquilo. Hoje, essa história, entre outros projetos, como o podcast, depois daqui a pouco a gente fala. E você estava falando, né, da Multi, a gente conversou rapidamente, mas, poxa, tem toda a parte de tecnologia, mas também tem a parte de talent, parte de pessoas, humanização, e o quanto que isso é importante também, né? Não fica, enfim... É isso. Uma coisa que eu aprendi também com família, né, assim, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, né? E eu sempre aprendi a prestar atenção nas pessoas, né? A cultivar os relacionamentos pessoais e profissionais, prestando muita atenção nas pessoas. Essa é uma dica que eu dou sempre para os meus filhos e amigos. Falo, preste atenção nas pessoas. Se coloque na posição das outras pessoas, né? Então isso eu trago muito forte para a minha vida, essa história de pessoas. E na Multi a gente separou isso em duas grandes áreas. Uma que a gente chama Tech as a Service, onde a gente faz projetos de implementação, fábrica de software, desenvolvimento, consultoria de tecnologia aqui. E tem outro lado, que você vai amar, que você é uma pessoa muito de pessoas, eu sei. Também sou. Que a gente chama de Talent as a Service. E aqui a gente faz toda a parte de recrutamento, seleção, de alocação, a gente tem psicólogas, a gente tem gestoras de recursos humanos. Então eu brinco que eu sou um cara de tecnologia aprendendo com as pessoas de RH. Que bacana. Como levar a tecnologia para isso, né? Você usa... Então tá bom, vamos falar de inteligência artificial, como é que a gente aplica isso para melhorar recursos humanos, como é que a gente faz? Então a gente tem Tech as a Service, Talent as a Service, usa o que tem de melhor para poder oferecer para as empresas, para os clientes. Bacana, né? Bom, nesse nosso ecossistema de startups, eu acho assim, é muito interessante porque a gente fala de tecnologia o tempo todo. A gente precisa da base de tecnologia, até porque é o conceito de startups, né? Para escalar, para crescer, para ganhar mercado. E há alguns anos, né? Há poucos anos, nós temos as corporates vindo, participando mais. Em 2021, nós tivemos um boom com muitas empresas fazendo parcerias estratégicas e M&As com as nossas startups, e enfim, para mim isso é
É ótimo. Com isso, a gente sabe da mudança que teve aqui, né? Eu acho que você, ainda mais com esse viés de tecnologia e acompanhando, estudioso aí de tudo que acontece no mercado, acho que você percebeu esse movimento, né? Poxa, esse negócio aí, essas startups aí, né? Ah, Realmente estão fazendo um barulho. E assim, como quando eu saí da IBM, eu entrei no início aqui, quando a gente ainda estava fomentando esse ecossistema, quando eu batia lá nos corporates lá atrás, aí, não, Cláudia, acho que ainda não, vamos esperar, vamos ver. Hoje não, hoje vem até, né, me procuram muitas vezes para levar essa inovação, essa tecnologia, esse hub. Eu queria entender da tua visão, né, Sberner mesmo, e até da tua consultoria, o quanto que vocês olham, o quanto que vocês trabalham com esse ecossistema de startups, ou qual é a visão de vocês de startups para a tecnologia e vice-versa? sim. Eu vim do mundo corporativo, né, Cláudia, que lá atrás não existiam as startups. Né? Não existia, então as grandes corporações de tecnologia faziam, ou se propunham pelo menos a fazer tudo. Né? Então você Sim. pega a Accenture e a Deloitte, a Price, essas empresas assim, a gente é one-stop shop, Sim. a gente vai fazer tudo aqui. Isso é um cenário de muitos anos atrás. Né? E no começo as startups, eu diria até que esse mundo corporativo que eu venho tinha um pouco de preconceito. Sim. Né? A gente olhava assim e falava Certeza. assim, a gente não precisa. Ah, tá bom, pessoas com ótimas ideias, mas tudo bem, é um mercado à parte, né? Exato. E hoje, eu acho que assim, tirar foto do passado para hoje, é impensável esse mundo, e o mundo que eu vivo de tecnologia, sem as startups. Sem você ter. Isso é complementar o negócio, não é mais opcional. Né? Assim, todas as empresas, hoje você tem dezenas, centenas e milhares de soluções de tecnologia. Né? Então, milhares. É impossível você fala mapa de qualquer que seja o segmento, o mercado, você tem dezenas de milhares de soluções. E é impossível uma empresa, por maior que seja corporativa, fazer sozinho. Né? Então, você precisa das startups como um complemento. Acho que isso já acontece há alguns, talvez 10 anos, não vou saber, talvez você saiba até quando, mas melhor que eu. Mas isso hoje, eu não vejo esse mundo. Então você tem, desde as grandes startups já consolidadas e que já existem há um bom tempo, que já estão nessa história, até as novas. Exato. Até as novas. Você não monta um ecossistema de tecnologia de uma empresa, a gente vê isso na Multi. A gente é parceiro de startups. Você não consegue montar esse ecossistema se você não for atrás e for. Então, você quer falar de, não sei lá, de inovação. Então, vai falar com as startups de inovação. Quer falar de inteligência artificial. Vamos falar com as empresas de inteligência artificial. Vamos falar de RPA, né? Robotização de processos. Vamos atrás dessas startups. Para mim, já é condição sine qua non de negócio. E já é usual. Isso é ótimo, né? Porque não faz sentido você parar assim, eu vou aqui sozinho, vou pensar nisso, como é que eu vou desenvolver? Chama os caras da fábrica de software, vamos resolver. Cara, não dá tempo. Não dá tempo. Alguém já pensou nisso, alguém já fez, alguém está estruturado. Alguém já está sendo incubado aí, ou está operando já, né? Eu acho que isso que é legal. E ter essa visão que você está complementando aí em relação à notoriedade de startups para os corporates, para as consultorias, como parceiros de negócio, como aceleradores, como modelo. E também, por que não, né? Quantos clientes podem usufruir, podem também oferecer isso como guarda-chuva, Não, né? sem dúvida. E no mundo de tecnologia, que é o mundo que eu vivo ali, de projetos e tudo assim, é muito claro que você precisa ter as startups. Então, nossa, você falando assim, eu começo a pensar vários exemplos que a gente tem. Puta, tem o de robotização, tem o de realidade virtual, tem o de inteligência artificial. Quer dizer, você é mandatório. Eu acho que até já estamos em outro patamar, Cláudia. Assim, quem tiver maior habilidade de buscar essas startups corretas, entender, avaliar e falar com pessoas que saibam avaliar e separar o nível de startup e usá-las,
tá na frente nos negócios. Eu concordo com você. Eu fico muito contente dessa nossa fase, porque todo mundo ganha. Para as startups também, porque você imagina, muitas startups, os founders, você sabe que o time é super enxuto, né? Sim, sem dúvida. Provavelmente eu não sei qual que é, mas eu sou investidora anjo, então eu invisto em startups que estão começando, não na ideação, mas eu invisto em startups que estão operando, que já têm uma receita recorrente, mas que precisa do investimento do capital ali para crescer, para ganhar mais mercados, enfim, para até melhorar a base tecnológica dela, né? Então eu entro bem nessa fase inicial, que é o seed, pré-seed, e depois essa startup a gente consegue calibrar, escalar e ela crescer. Então, eu também sou uma das primeiras, como investidora anjo, eu sou uma das primeiras a sair também, né? Algumas eu fico insistindo para continuar. E aí, o que eu acho que é interessante é essa oportunidade, quando, com a minha expertise vindo de consultorias também, trabalhando muitos clientes, poxa, por que não fazer parcerias com algumas empresas? E muitos founders, eles não sabem como chegar. Eles não sabem onde ir, né? Abrir o mercado. Hoje até sabe, mas a gente está falando de alguns anos atrás. Então, eu acho isso muito interessante. E um outro movimento que a gente percebe também, que aí uma provocação, é a quantidade de ex-executivos ou executivos C-levels que estão vindo como investidores anjos, né? Sem Quantos dúvida. amigos nossos, né, hoje como investidores, né? Vários amigos, porque eu brinco, né? Eu tô naquela fase de quando você passa dos 50, né? Então os seus amigos executivos estão, alguns deixando essa carreira corporativa, né? E quando muitos deles, nossos amigos, vão avaliar o mercado, o que está acontecendo, é natural ir para o caminho de startup. Eu vi uma coisa muito legal esses dias, Claudinha, que era, se você juntar a experiência e os cabelos brancos de muitos desses executivos, se você juntar isso com algumas startups, com ideias fantásticas, com uma galera que está chegando no mercado e com apetite e tudo, se você fizer essa junção da forma correta, fica imbatível. Né? Então, acho que cabe a nós a juntar esses executivos com essas histórias. Porque muitas vezes a startup está ali e ela tem a ideia, ela tem o investidor, ela tem... E às vezes falta um pouco, talvez, de vivência, ou de pessoas que já passaram por experiência. Então, quando você começa a fazer essa união daqui com isso aqui, pô, vai dar onde está. E está no momento que isso tá bom de acontecer. Bacana. Eu tenho startups de impacto social no meu portfólio, que eu acho muito bacana. Fintechs, edtechs, que eu contribuo bastante. Tem algumas que depois eu vou até pedir para você fazer algumas mentorias, hein? Olha, vai ser um prazer. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar algumas startups para você fazer assim dar uma aula aí para. Eu vou. Não, é ótimo, olha assim, eu tenho um relacionamento em vários aspectos com startup, né? Então, primeiro, assim, a gente tem várias startups que são clientes da Multi. Porque imagina que a gente tem uma área de fornecer recursos de TI, de fazer. E muitas vezes startup não tem nenhuma estrutura de TI. É verdade. E muitas vezes ela vem assim, Multi, eu preciso. Eu não tenho um gerente de TI, eu não tenho uma estratégia de TI, eu preciso. Então a gente tem vários clientes nossos que são startups, eles vêm assim, cara, eu preciso de pessoas, de tecnologia, e ela não sabe. A gente ajuda a discutir um pouco essa estratégia de tecnologia para eles. Esse é o primeiro relacionamento, que quando eles vêm a Multi pedir ajuda. E tem o contrário, por exemplo, hoje. Também eu vou usá-la também depois. Quando a gente tem clientes nossos hoje, que a gente está lá falando de RP, tudo, e quer falar assim, eu preciso colocar inteligência artificial na minha planta, na minha fábrica. E a gente está no momento mesmo agora buscando startups de inteligência artificial. A gente passou por duas que não funcionou, que a gente viu, olha, essas startups não é o que a gente precisa. Então tem um lado também dessa junção de clientes hoje, que a gente fala assim, olha, na Multi eu não tenho uma área específica de inteligência artificial para isso, para automação de uma planta. Mas eu tenho certeza que existem startups por aí no mercado já prontas para fazer isso, que a gente precisa ajudar a selecionar e fazer uma ponte entre
o cliente, a indústria que está lá, nesse caso é uma indústria mesmo, fábrica, precisando de coisas assim. Então, a gente vai ter que falar muito de quando desligar o microfone aqui. Eu acho que a gente tem mais. Vamos marcar. Vamos marcar. Mas, e me conta do teu podcast. Olha que legal. Conta do Sucesso à Brasileira, como que surgiu a ideia. Eu tô aprendendo, eu tô olhando você aqui, tô só prestando atenção que você já é craque no assunto. Tô aprendendo também, tô aprendendo. Eu já vi que você já tá craque no assunto. Começou um pouco no ano passado, Cláudia, assim, tem um pouco de nacionalismo disso. De eu achar que, por ter viajado bastante, tudo tem muita notícia ruim no Brasil, muito se fala dos nossos problemas, assim. Verdade. Mas muita coisa boa acontece aqui, né? Então eu conheço muita gente ao longo da carreira que tem histórias excelentes para contar. Você tem empreendedor, ou pessoa é um executivo, ou é um funcionário de multinacional, ou alguém que fez um negócio de muito sucesso, né? Eu falo assim, pô, que legal, isso é um pouco falado, né? Você escuta muito mais coisa ruim do país do que coisa boa, né? E também um pouco, segundo ponto, é um pouco do network de conhecer muita gente bacana, como você, como o Lopes, como amigos que eu fiz durante toda a carreira nessa história de se conheça as pessoas e preste atenção, né? Eu falei assim, como ativar, como falar com essas pessoas, né? Como compartilhar uma história que a Cláudia tem e que eu tenho, que tantas pessoas, amigos comuns, têm nesses últimos 30, 40 anos, né? E aí discutindo e olhando, né, e assistindo como ela investe e como outros, assim, cara, é um formato bacana, mas eu falei, não sei se funciona, se eu vou nessa história. E algumas pessoas começaram a me incentivar. Que bacana. Então eu comecei a conversar, o Carlos Bush e outros amigos, falaram assim, pô, você devia fazer um podcast. Eu falei, mas será, né? Eu sou um pouco mais low profile. Eu falei, não, mas não é low profile, é uma coisa bacana de compartilhar. E desse propósito de começar a gerar um ciclo virtuoso de sucesso no Brasil, falei assim, pô, vamos trazer as histórias de sucesso e compartilhar. Tá bacana. E aí nasceu o podcast Sucesso à Brasileira, é recente, ele começou em janeiro de 2024. Poxa, poucos meses, assim, legal. E tá sendo muito divertido e tá sendo prazeroso e tá funcionando. Quando eu começo a ver pessoas mandando mensagem, fala assim, olha, escutei essa pessoa falar sobre isso e isso me inspirou. Ou isso aqui, essa história, eu não sabia que isso funcionava assim. A pessoa ligando e fala assim, caramba, é isso que é... E assuntos... Né, é sobre isso, né? É sobre isso. É sobre isso. Então, assim, muito empolgado. Eu acho que essa história de podcast, como aqui, como o seu, como outros tantos, descentralizou a informação, né, Cláudia? Isso é ótimo. A gente cresceu vendo só o jornal na televisão, aquela era a informação. Livros, ia lá ver enciclopédia para ler alguma coisa, você ia na escola, você aprendia nesse formato, e era isso, assim crescemos, certo? E de repente não é mais isso, né? Você tem tecnologia, você tem possibilidades de compartilhar, de transmitir isso para várias pessoas, para quem quiser assistir determinados nichos. Olha, vamos falar de investidor anjo, vamos falar de investimento, vamos aqui, vamos falar de como eu ter sucesso, vamos falar um pouco de tecnologia, vamos em outros podcasts falar de conhecimentos gerais. Então, é assim que surgiu. A gente está bastante empolgado com a história do Sucesso Brasileiro. Você está convidadíssima para a gente ir lá falar de investimentos. Você é referência investidora anjo, que eu sei, está na lista lá. Então, agora a gente combinar de você ir visitar, participar e dar dicas. Claro. Com todo o prazer. Convite aceito. Que delícia. E 2024 é um ano que estamos mais otimistas, né? Temos eleições, estamos vivendo num mundo, né? Até recentemente saiu uma pesquisa da KPMG e foi um evento de mulheres e apresentou, falou assim, não dá para falar que esse ano é difícil, que o ano passado foi difícil, todos os anos. Então, daqui para frente, não dá para falar assim, esse ano, 2025 vai ser melhor, 2026 vai ser melhor. Por quê? Porque há crises, né? Então, quer dizer, tanto questões climáticas
Sim. que a gente está vivendo hoje no Sul, quanto guerras, né? E apesar disso, nós temos que crescer, nós temos que conduzir nossos trabalhos, ter economia. E então, na KPMG eu li que é a questão de policrise. Então, assim, policrise, é o mercado com policrise. E como sobreviver, e como conduzir os negócios, como crescer, como motivar. E 2024, por mais que a gente tenha esse cenário, começamos mais otimistas, né? O mercado mais otimistas, pensando em crescer. E eu acho que quando você fala do sucesso à brasileira, para mim me remete muito a isso, sabe? Da gente deixar aquele mood de, poxa, tava ruim, né? Saímos da questão do... demoramos para sair daquele mood do Covid. E aí... todo ano vem alguma coisa. Então, 2024, para mim, é um ano que a gente, vamos nos motivar, vamos aprender, vamos ajudar, vamos compartilhar e vamos levar realmente mais motivação e mais inspirações. E eu acho que quando você fala do sucesso brasileiro, me remete a isso. E eu compartilho com você que é exatamente isso que a gente tem que fazer, porque tem muitas coisas boas, né? Sim. Não, sem dúvida, né? A gente, por mais que existe, nós estamos num momento de problemas climáticos, a gente tem várias guerras espalhadas pelo mundo, mas tem vários estudos, Cláudia, falam que nós estamos no melhor momento da humanidade. Né? As pessoas vivem mais, as pessoas se comunicam mais, têm informação. Exato. E as pessoas prosperam mais, por incrível que pareça. Tá certo, o Brasil, vamos falar, a gente tem milhares de dificuldades, tem problema de educação, sempre cenário. Vamos ter. É um país ponto, difícil, né? Como se brinca, não é para amadores, não, né? Não é. Mas eu acho assim, é o momento de a gente aproveitar o que o mundo vive, o que tem de bom, a gente compartilhar, a gente fazer essa história. Eu concordo com você, assim, e eu vejo muita gente falando sobre isso, muita gente falando, querendo compartilhar conhecimento, falando de não só das suas conquistas pessoais, mas todo mundo parando de falar de problemas sociais. Sim. Né? De falar assim, tá bom, como fazer coisas... Até que um amigo que você me apresentou agora há pouco, falando de impacto. Exato. Né? Como impactar, como impactar... como transformar. Como transformar a nossa sociedade. E eu acredito mesmo, eu sou otimista que a gente vai fazer isso. Que isso não depende só de governo, isso depende das pessoas, do mundo corporativo, do empresarial, das startups, da gente poder estruturar e fazer isso diferente. Eu estou de cabeça nessa história, sigo na Multi, mas muito feliz com essa história do sucesso brasileiro e poder estar falando com pessoas como você. Quando você fala isso, me anima. Eu falo assim, olha, mais uma pessoa que tem isso em mente, assim, vamos transformar. Né? Então eu vou te dar uma outra pitada aí de motivação, que é a questão do conteúdo com verdades, com essência, porque quando você conversa ali, são provavelmente ainda são pessoas que você conhece, que você vivencia ali na tua jornada, né? Você começou provavelmente com que foi também quando eu comecei, e hoje eu já acabo conversando com pessoas que eu conheço sentada aí, mas então quando você tá chamando pessoas para conversar, para esse bate-papo, para o seu podcast, é verdade, é essência. E transferir isso não é só o conteúdo. E você vai perceber que ao longo do tempo isso faz a diferença para muitas pessoas, você pode ter certeza. Então, mais do que te motivar, incentivar, é falar que você está no caminho certo com tudo isso, e você vai perceber que tem muitas mudanças. Vou anotar aqui, conteúdo com verdade, e vou começar a perceber e vou te contar, mas essa já é percepção, né? Você percebe quando você traz essas pessoas de sucesso, na carreira, no negócio e tudo, a pessoa vem para contar uma história, mas ela vem também com essa preocupação, ela vem de colocar sua essência na mesa, de colocar a essência na mesa, de compartilhar, de poder ajudar. Eu acho que isso, né, na minha geração e eu mais jovem, isso era muito mais difícil de se fazer. É verdade. Né? Você podia fazer muito isso, mais você podia reservados, você fazia coisas, ninguém ia saber, low profile. Claro que algumas pessoas têm essa habilidade natural, mas parece que democratizou isso também, né? Das pessoas poderem se expor, falar, ajudar, fazer, né? Então,
tomara, né, Cláudia? Eu não sei como que nós vamos estar daqui a 20 anos, mas tomara que isso seja realmente o início esse ciclo virtuoso, de coisas boas, Tomara. né? De Se cada um sucesso, fizer de, um de, pouco. que a gente transforme, Exato. que a gente olha assim, tá bom, vamos conversar. Eu estava almoçando com um amigo que trabalha com o terceiro setor, com ONGs, né? E ele estava falando isso, não tem nada a ver com podcast, assim, mas ele estava Tá. falando da quantidade de ONGs e que como isso o Brasil começa a ter uma possibilidade de ser referência e de transformar. Então eu sigo empolgado para que a gente tenha um Brasil muito melhor para os nossos filhos e daqui a pouco os netos, que a gente consiga deixar essa herança e fazendo parte disso, tá? Assim, acho que eu achava que talvez, todo mundo quer melhorar, mas vamos fazer o quê? Não, agora acho que dá para a gente transformar, que é o que você faz Transformar, aqui, né? né? Falando de futuro, não tem como não deixar de falar de inteligência artificial. Para mim, quando a gente fala hoje, e inteligência artificial a gente já fala há bastante tempo, na época da IBM, enfim, já falávamos de muitas soluções, mas acho que agora chegou o momento, porque tem todo o Sim, time, né? sim. E só nesse nosso ecossistema a gente já tem, acho que mapeadas umas 1.200 startups de inteligência artificial. Então, assim, lógico, nem todas têm soluções específicas ou que nem todas as startups vão seguir aí, mas a gente percebe o quanto que tem muitas pessoas pensando nisso Sim, e muitos negócios já, né? Já está facilitando a nossa vida, a vida de muito. muita gente aí. Na tua visão, como especialista de tecnologia, me fala de inteligência artificial com a tua ótica. Primeiro assim, primeira coisa é muito empolgado. Como um cara de tecnologia, muito empolgado com a revolução digital e a transformação que aconteceram nos últimos 10, 5, 3, 2 anos. Né? Então, assim, primeira. Empolgado com a história do inteligência artificial. Claro que para uso pessoal e para essas coisas, legal, que está cada vez mais disponível, né? Então, muito bacana. Empolgado com quando eu vejo minha mãe, que já tem uma certa idade, começa a ter o primeiro contato e olhando assim, fala assim, nossa, mas isso tá É respondendo? assim Falei, mãe, assim mesmo? É mesmo? fácil Mãe é assim? máquina, mãe é máquina mesmo. Falar, mas tudo bem. Então, essa história. Quando a gente traz isso para o mundo dos negócios e esse Sim. mundo das empresas usando, né? A gente tem uma demanda. Então, eu tenho muita gente que chega assim, puta, olha, Muti, oi, Celso, olha, a gente quer colocar, eu preciso colocar inteligência artificial na minha empresa. Assim, você sabe aonde? Não, eu preciso colocar na fábrica, eu preciso colocar ali nos meus atendentes, eu preciso colocar na minha área de vendas. Me ajuda a colocar a inteligência artificial. Então, eu acho que, assim, a empolgação para uso pessoal. Quando a gente fala de empresas, a gente tem que ter É uma outra estratégia coisa, como exato. tudo, como uma Aham. estratégia de tecnologia. É Né? Não, negócio, né? Business, né? Aham. e ali não tem moda, né? Ali não tem moda. Ali você tem que definir qual a estratégia que você quer. Existe solução para tudo? A gente vai achar uma startup que já fez um pulo do gato para alguma coisa? Pode ser. Mas vamos trabalhar primeiro de tudo a estratégia que você vai utilizar com tecnologia e também com inteligência artificial. Tá bom, então quais são os seus. Primeiro vamos ver o seu plano de negócios, né? Você vai focar, você é uma fábrica, você é uma empresa de serviço, você é uma financeira, você é um banco, você é o quê? Né? Onde estão as dores, onde estão os seus negócios? E a gente começa a colocar a tecnologia como um todo e também assim para a inteligência artificial. Porque tudo é uma questão de custo-benefício. Tá bom, vamos colocar uma planta inteligente, com muita automação, que na verdade a inteligência artificial generativa vai estar gerando toda a sua requisição de compra, vai estar gerando automaticamente tudo que você vai produzir, né? Já existem software para isso, então tá bom, a inteligência artificial vai ainda aprimorar isso, então vamos entender quais são os pontos para utilizar. Então ainda tem um espaço, eu diria que a gente está só no começo, eu não sei onde vai chegar, que bom que existe esse para onde vamos, não sei, mas parece que não há limite, né? Mas a gente está só no começo. Né? Então ainda muita coisa pode parecer moda, eu quero colocar a inteligência artificial na minha empresa.
bom, vamos pensar em estratégia, vamos avaliar o que existe, vamos avaliar as soluções, as empresas de mercado, e aí a gente coloca. Inteligência artificial, Cláudia, é uma coisa que começou a ser discutida em 1982. Bastante tempo. Os primeiros protótipos, você tinha ali uma psicóloga virtual naqueles computadores antigos de 82, que você fazia uma pergunta, ela compilava um monte de coisa lá e dava uma respostinha para você. Então ali começou os primeiros protótipos ali. Muito se evoluiu. As ferramentas são fantásticas, hoje são empolgantes. Mas quando a gente fala para o mundo dos negócios, não está estabelecido ainda, né? Você tem as grandes empresas de tecnologia investindo muito, né? Você pega Microsoft, o Google com o Gemini agora e outras tantas empresas gastando muita grana para tentar estabelecer padrões que não estão estabelecidos ainda. Você tem muita gente desenvolvendo produtos. Muitas vezes esse cara que está desenvolvendo, ele não sabe se ele vai vender o software dele, se ele vai vender o serviço dele, ou se ele não vai vender nada. Pode ser que ele está desenvolvendo um negócio que acabou, porque talvez a Google fez um negócio mais legal e nem vai existir. Então ainda está em ebulição. Em ebulição, tá uma loucura. Tá ali, todo mundo fala, parece solução nova todo dia, ninguém sabe se emplaca, algumas já emplacaram, alguns grandes bancos já usam algumas coisas, outros não, algumas outras fintechs. Alguns profissionais já usam, né? Os profissionais estão valorizadíssimos, quando a gente fala talent, são caras, né? Você pega agora o fenômeno, né? Os cientistas de dados estão super valorizados, né? Porque você tem muito dado aqui. Você pega os developers de algumas linguagens, estão super valorizados aqui, na verdade. Mas ainda eu diria que ainda é um emaranhado de coisas que a gente não sabe quais serão os próximos capítulos. Mas que é bom, né? É sensacional. Você sabe que o César Traorion, ele falou o seguinte, né? A definição dele foi o seguinte: imagine um copo de chopp. Copo de chopp. Você sabe que o chopp é bom. Você pediu, você sabe que o chopp é bom. Mas tem muita espuma. Ele falou assim, aí eu achei o máximo. Ele falou, então, vamos deixar baixar. A gente sabe que veio para ficar, é bom, vamos aproveitar, vamos degustar de tudo isso. Mas, por enquanto, vamos com cautela em algumas coisas. É exatamente isso, porque tá um emaranhado de coisas, de empresas, de gente, de todo mundo falando. E a preocupação com cybersecurity, né? Questão de fake news. Então, eu acho que aí muda também um pouco do comportamento das pessoas, e tem que mudar o comportamento das pessoas para trabalhar com a inteligência artificial. Sim. Você não vai poder ser o mesmo, aquela empresa não vai poder ser a mesma trabalhando com a inteligência artificial. Vai requerer mais habilidades aí para você entender o que realmente faz total sentido. Você não vai deixar a máquina trabalhar por si só, né? Não, então, o que está sendo discutido bastante é isso também, né? Sem dúvida, é um modelo híbrido, né? Então, na verdade, tem várias piadas sobre isso, né? E alguns memes também. Algumas. Não, alguns memes. Falam assim, a inteligência artificial vai roubar o emprego de todo mundo? Tá. Não sei, mas ela vai tirar o emprego daquela pessoa que não sabe utilizar a inteligência artificial. Sim. Né? Então, a pessoa tem que aprender. Hoje não dá para você não pesquisar, para você não pesquisar a respeito, né? E tem outras, que a inteligência artificial, né, e nesse nosso mundo, consultoria de tecnologia, né, existem muitas ondas. Exato. A onda agora é a inteligência artificial. Sabemos. Mas tem algumas ondas em paralelo, Sim, você acabou de falar muito importantes, muito demandantes. Então você fala hoje de segurança da informação, cybersecurity. Existe um gap de milhões de profissionais no mundo. Faltam, você precisa de muito investimento e segurança da informação por N razões. Pelas fake news, por invasão, pelos hackers, pelo hackeamento de todo mundo, daqui a pouco está entrando no seu celular, está entrando num chip na pessoa. Então você tem uma necessidade imensa de pessoas de segurança da informação. Então existe uma onda em paralelo, talvez não está com o glamour da inteligência artificial, mas que está correndo... Está em paralelo, concordo com você. Muito acontecendo. Então essa é uma outra onda. Você tem uma outra onda também, né, o Cláudio aqui, falando de robotização de processos. É chamado RPA. É você usar robôs
Claro que a inteligência artificial vai entrar aqui. Entra também. Mas você tem robôs ali que já existem há algum tempo. Sim, né? é verdade. E fazendo funções repetitivas. Então, algumas empresas já trabalham muito forte com isso. Verdade. Você tem uma outra onda bem bacana, que é de realidade virtual. Sim. Então, que já está há alguns anos também. Já está há alguns anos, e agora, quando fala de Apple que junta Vision, com do Microsoft, a inteligência artificial, ganha um espaço. Vai ganhar espaço também, mas ela já existe há algum tempo, e você usa lá o óculos do Homem de Ferro, e você consegue fazer treinamento, você consegue entrar em fábricas para olhar aquelas coisas. Então, é uma outra a parte de health tech, de saúde, quanto está se beneficiando com isso, crescendo, né? Muito nessa história. Então, você tem ondas como essa em paralelo, né, que a gente fala assim, inteligência artificial, mas para mim é mais empolgante ainda, porque são 4, 5 ondas enormes, né, que estão acontecendo, que a gente tem que surfar todas essas ondas, e as possibilidades de tecnologia são imensas. Talvez seja, eu diria que é o melhor momento para se trabalhar tecnologia de toda a minha vida, e acho que da vida que das pessoas que estão trabalhando com isso agora. É a transformação do futuro, né? A gente está fazendo agora a transformação do futuro. Está vivendo o futuro. Mais coisas, Claudia. Estou empolgado, porque assim, você tem coisas de biotecnologia muito desenvolvidas. Muito. Né? Você tem... É isso, a gente vai andar daqui a pouco de carro voador. É verdade. Né? Eu quero. Eu também quero. Em São Paulo, tá bom. E no Japão, nos Estados Unidos é legal. Quero ver quando a gente andar em São Paulo. Quero falar assim, Claudinha, desculpa, atrasei 5 minutos porque tá chovendo. Pois né? Não tinha visibilidade. Não tinha visibilidade. Nós vamos ver. A gente não vai poder, né? Não dá pra você alterar tudo. Não dá pra alterar tudo. Mas olha que nós vamos andar disso que era impensável pra nós, pois crianças. Eu quero, eu vou, também, eu participo. Eu também, não sei quando. Então é um momento muito legal. Tá, bacana. Eu não posso deixar de falar de outro tema extremamente importante, principalmente no mercado. Eu tenho trabalhado com muita questão de liderança feminina. A diversidade, ela é importante. Até quando eu comecei o Era Invest, foi justamente para ter fomento ao empreendedorismo e, lógico, a diversidade, para termos mais mulheres participando como empreendedoras, que seja em tecnologia, principalmente, né, trazer mais mulheres e também mais investidoras anjos, onde a gente consegue realmente ter um mercado mais inclusivo e mais diverso, enfim, e ter representatividade também. Quero que você me fale um pouco da tua visão sobre isso, sobre o mercado, sobre essa transformação, que você sabe, você também veio lá de uma época onde até clientes às vezes não aceitavam mulheres nos projetos, Tenho esse caso já de 12 anos atrás, de clientes falarem que preferiam que o atendimento ali que fosse um homem atendendo. 12, 13 anos atrás, pouco tempo, né? Para ter escutado um absurdo desse. Né? eu acho assim, Cláudia, assim, minha posição ela é até radical em relação à diversidade. Né? Ela é mandatória para os negócios. Né? Qualquer empreendedor, executivo um pouco mais esperto entendeu que a diversidade, né, e isso no Brasil a gente tem de sobra, essa pluralidade que a gente tem de pessoas, de raças, de preferências, de tudo, ela é muito boa para os negócios. É necessária. Ela é mandatória para os negócios, porque você traz uma mesa de discussão, então tá bom, se a gente está na Multi ou qualquer outra empresa discutindo uma oferta nova, um produto novo, um serviço novo, se você não trouxer diversidade para essa discussão, Cláudio, de ter várias pessoas de classes sociais diferentes, de raça, de preferência, de gênero, qualquer que seja, de mulheres, de inclusão, se você não trouxer isso para a discussão, você não está atendendo o mercado inteiro. Seu concorrente está fazendo isso, você vai perder negócios. Então não é só uma questão de, é mandatório, a gente tem que fazer. Cara, isso é essencial para o negócio. Quem não percebeu que se você não fizer isso com diversidade, se você não fizer isso, você está ficando para trás, tá uma visão míope de empresário empreendedor. Então eu começo lá em cima, eu falo assim, cara, o negócio exige isso. Exige, você tem a oportunidade de trazer, não adianta fazer um produto, né? Vamos falar para a classe A, e aí? E o Brasil tem 54% de pessoas negras e pardas. Né? Você tem
um nível de pobreza alto, você tem que ter voz para isso. Você tem, né? E como tem que negócio. ter representatividade aí, né? Você tem que ter representatividade obrigatoriamente. Então, para mim, é uma coisa natural como empreendedor e como executivo de olhar, incentivar e fazer isso de forma ativa. Mas você leva isso para os seus clientes? Por exemplo, se você vai para um conselho que você vê que só tem homens e você tem a oportunidade de falar, ou se você está montando o teu time, você coloca, você tem essa visão, você tem isso na tua agenda, no seu dia a dia, que, nossa, aqui tem muito mais homens do que mulheres, olha, aqui poderiam ter mulheres, ou eu conheço mulheres. Isso faz parte do seu dia a dia, porque uma coisa é a consciência, é entender, realmente ter essa empatia toda. A outra é realmente falar, não, eu faço parte da transformação, eu levo isso para o meu dia a dia e trabalho com isso na minha agenda e apoio. Eu faço isso de forma proativa mesmo, assim. Eu faço isso em todas as reuniões, em todas as... quando eu tenho a oportunidade de estar num cliente novo, eu não sei se isso aconteceu, talvez nos últimos 3 anos para cá, de eu entrar em reuniões e reparar, assim, por que não tem tanta mulher aqui? Tá bom, por que não tem gente... Por que não tem negros? Por que não tem negro aqui? Por que não tem pessoas, não tem PCDs aqui? PCDs. Porque não tem PCD, né? Que é um mundo até que eu atuo bastante. Claro. Então, por que não tem? O que falta? Porque não teve oportunidade? Que não teve... Precisa ter, senão não faz sentido. Né? Eu conversei com muita gente sobre isso e o podcast tem ajudado. Que legal. Né? Porque quando eu conversei com algumas pessoas que são muito ativas nisso. Então eu sou aquele cara agora que eu tô indo em restaurante e tô reparando no público do restaurante. Maravilha. E começo a olhar assim, por que não tem aqui? Será que o próprio restaurante não está sendo atrativo? Tá bom, pode ou não quer. Ou não quer. Ou não quer, né? Ou não quer. Assim, por que a gente não está vendo a inclusão toda aqui, né? Vou falar, independente do que seja, né? Eu sempre vou pro PCD, que é um pouco tá bom, não dá para entrar, não vai bem. Como é que funciona isso? Então, isso faz parte da minha vida já, eu diria que de 3 anos para cá isso ficou mais intenso. Talvez as pessoas que você vai convivendo e vai escutando histórias e fala assim, tô nessa história para ajudar. Então, o que você for falar de diversidade, conte comigo. Que maravilha. Conte Falo comigo. sempre, leva isso para mim, não como uma bandeira ou com algo muito impositivo, mas colaborativo. Eu acho que é importante. Eu acho também. E eu fico muito contente que aqui a gente teve a oportunidade de conversar com alguns executivos e alguns dias depois, até da uma pergunta muito parecida com essa, depois me procurou a Paula e falou assim, olha, depois que eu participei do programa, eu comecei a prestar atenção e sugerir algumas coisas. Então, eu acho que o podcast vai te ajudar muito com isso também. Vai. Não, vai ajudar, porque começa com pessoas que coloca, olham assim, e provoca. Assim, mas numa forma tranquila, sabe? Porque eu acho que é a nossa essência também, é a minha essência e a tua essência. Mas então, muito acho que legal. Isso é legal. A provocação que você colou é bom que você já veio no pescoço. Fala aí, você só fala por essência, você tá ajudando realmente. Mas foi sutil. Foi ótimo. Mas é isso que a gente tem que fazer. Tá bom. É isso que a gente tem que fazer. Muito obrigado obrigado pela pergunta, porque acho que vou copiar lá no podcast também, porque a gente vai fazendo disso um vai ter a volta. Vai ter a volta. Vai ter a volta. Vai ter a volta. Sverner, eu amei você aqui. Eu quero que você volte mais vezes. Enfim, vamos falar mais de startups. Vamos. Quero te convidar para alguns eventos. E que seja esse reencontro para muitas outras coisas e sucesso para você, que você tenha felicidade. Beijão lá pro seu filhote, que, enfim, que vocês tenham sempre muita saúde e muita alegria, né? É isso. Isso que importa. É isso. Sabe que muito obrigado por aqui, Cláudio, muito obrigado por estar aqui com você, é ótimo. Assim, a alegria traz sucesso. Sim. Né? Isso é psicologia positiva, uma coisa que eu acredito muito, então com alegria, essa sua alegria é contagiante e é uma honra estar aqui com você. Obrigado, né? pelo convite. Muito Obrigada. Bom. Obrigado. E se as pessoas quiserem te procurar, te encontrar, pode olhar ali e falar. Não, é fácil, claro. É Celso Sberner,
Sberner é ISBERNR, né? Mas Celso Sberner como se fala mesmo. No Instagram, no LinkedIn, no Facebook, até no TikTok agora. Olha! No YouTube. Tá super jovem. Super jovem nessa história. No YouTube também a gente tem um canal Sucesso Brasileira, tá lá, mensagens para quem quiser. Muito obrigado, Claudinha. É isso. Obrigada, querido. Sucesso. Obrigado. Isso.